Na última sexta-feira, Tite falou com a Flá TV e deu uma declaração bastante importante sobre a questão do aproveitamento dos jogadores que não vêm sendo utilizados por conta dos desfalques todos aí que a equipe vai ter nesse período da Copa América. Quero falar um pouquinho sobre isso com vocês no vídeo de hoje e mais especificamente sobre o Wesley. Para muitos já era a carta fora do baralho, e eu até me incluo nessa turma aí, mas que vai ter aí mais uma chance. E eu quero falar um pouquinho sobre esse jogador, falar, obviamente, sobre tática, sobre como potencializar esse atleta para que ele possa, de fato, mostrar o que ele tem de melhor. Não, ele não é totalmente ruim, ele não tem só defeitos, ele tem qualidades. Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Me dá a oportunidade nesse vídeo de hoje de falar um pouquinho sobre isso, a gente explorar isso de uma forma madura, né? E que a gente possa analisar sem só olhar tudo de negativo, embora o Wesley tenha dado motivos para o torcedor para que cobrasse ele e para que não tivesse mais com muita paciência, já que ele vai para campo, a gente precisa falar um pouquinho sobre a parte tática, até sobre a parte mental, sobre o papel da torcida. Então, vamos fazer tudo isso depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? E aí, já deixou o seu like no vídeo? Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Recentemente a gente tem aumentado um pouquinho mais a média de inscritos que assistem os vídeos, mas ainda está ali na faixa de 65% de inscritos para 35% de não inscritos. Muito alto ainda. Historicamente no canal ainda segue a proporção de 50-50 quase. Então se inscreve aí no canal, a gente está chegando aí nos 12 mil. Ajuda o canal a crescer e deixa o like também, que é muito importante, tá? Vamos olhar aqui para a declaração do Tite, vamos olhar para um pedacinho da declaração do Tite, em que ele fala sobre esse aproveitamento dos jogadores e sobre a questão do carinho da torcida. Ele pede o apoio da torcida com esses jogadores. Uma semana de preparação importante, onde por vezes oportunidades elas são dadas e vão ter agora para atletas que não vinham sendo utilizados, e aquele sentimento que o técnico por vezes tem de não dar oportunidade a todos, saindo alguns atletas que são extremamente importantes, mas oportunizando a outros também que talvez se faziam merecedores antes, mas que seguramente vai precisar do auxílio, do carinho do torcedor. Aquele que veste o manto, aquele que está para dentro do campo, quando ele ouve um aplauso, quando ele ouve um incentivo, ele está muito mais condicionado, ele está muito mentalmente próximo de realizar coisas boas. Por favor, torcedor, ajude também esses atletas e a equipe toda que está nesse momento. Bom, então vocês viram aí o Tite falando sobre oportunizar, né? Ele gosta dessa palavra, sobre esses atletas que não vinham tendo muita chance, que terão durante a Copa América. Eu acho que o que mais vai estar em campo nessa Copa América é o Wesley. Então resolvi falar um pouquinho sobre esse atleta hoje. Como eu falei no início do vídeo, muita gente já descartando o Wesley por conta do 2024 dele, que não tem sido bom. Ele já era um jogador controverso em 2023, muita gente criticando. Em 2024 ele teve 2 lesões e problemas extracampo, se envolveu em polêmica, briga em quiosque e tudo mais. Então, assim, as atuações também não foram boas quando entrou em campo. A atuação contra o Palestino foi pavorosa. Então, assim, de fato, ele já estava para muita gente sendo descartado. Só que o Tite deve colocá-lo em campo, ele deve receber essa nova chance. E, nesse momento, o que eu acho é o seguinte: ele precisa se ajudar, em primeiro lugar, tentando jogar o seu melhor, se dedicando nos treinos, nas partidas. O torcedor precisa apoiá-lo também, não criticando, não vaiando no primeiro erro, no segundo erro, até porque o Wesley é muito suscetível a esse tipo de vaia, ele é muito sensível ao próprio erro. Para mim é bem claro que ele é um jogador que, quando erra as 2, 3 primeiras jogadas do jogo, ele já desaba, então vai precisar desse apoio, o torcedor vai ter que apoiar, não só o Wesley, como todos esses garotos que podem entrar em campo durante a Copa América, mas o Wesley mais ainda, tá? Porque ele é um jogador que, de fato, sente muito. E aí é o foco desse vídeo aqui. O professor também vai ter que ajudá-lo. Taticamente, Tite vai ter que ajudar o Wesley. É claro que eu acredito que o Tite pode fazê-lo. Óbvio que eu acredito nisso, porque é um técnico competente. Mas eu quero explorar um pouquinho isso aqui com vocês hoje. Essa questão tática de como fazer para protegê-lo defensivamente, para ele não ficar tão exposto, e também para aproveitar o melhor dele ofensivamente, porque ele consegue entregar, sim, algo de muito positivo ofensivamente. Vamos falar sobre tudo isso, então, agora. Vamos primeiro para as imagens, vamos primeiro para a parte ofensiva do Wesley. O que eu fiz aqui? Eu fui buscar nas plataformas que eu já falei para vocês que eu tenho acesso, plataformas de scout,
que tem como eu escolher aqui situações específicas de jogo, o que eu fui fazer? Eu fui buscar passe-chave do Wesley, né? Como é que o Wesley dá passe-chave, passe decisivo, incluindo as assistências, aqueles passes-chaves que são aproveitados? Então, será que existe um padrão nisso? Sim, existe um padrão, né? Eu quero mostrar para vocês esse padrão e como é que o Flamengo tem que fazer para poder aproveitar o melhor do Wesley. Então, vamos aqui para as imagens primeiro. Bom, vamos entender que padrão é esse? Eu imagino que alguns de vocês, a maioria de vocês, já saiba que padrão é esse. Vamos explorar um pouquinho isso aqui no detalhe, tá? Então, vamos lá. Como é que o Wesley dá passe-chave? Como é que ele pode ser decisivo? Ele ultrapassa muito, ele agride muito a última linha, ele agride muito a profundidade, agride muito o espaço. Ele identifica um espaço, ele ataca esse espaço. E aí tem até que dar o crédito para o garoto, né? Embora ele mereça, sim, críticas, como eu já até falei aqui, a gente também tem que dar a César o que é de César, no caso da Wesley, que é de Wesley. Ele é muito corajoso para jogar bola, esse garoto. Ele é muito corajoso para jogar bola. Então ele ataca o espaço. Ele é ofensivo, ele vai buscar sempre essa jogada aqui, ó, né? Que é a jogada que ele fez agora, a assistência para o Gabriel. Então, na hora que o Arrasca recebe essa bola aqui, ó, vou até voltar aqui um pouquinho, ele já está perfilado, já está atacando o espaço. Tá? Antes de qualquer coisa, ele já entendeu que é possível que ele possa ultrapassar, que essa bola possa chegar num segundo jogador, no caso que vai ser o Luiz Araújo, e ele vai ser esse terceiro homem atacando o espaço para poder gerar uma situação de perigo para o adversário. O Luiz Araújo acha esse passe aqui maravilhoso, né? Espetacular, e o Wesley recebe e rapidamente consegue acionar o Gabigol. Então, esse aqui é o jogo do Wesley, gente, sabe? Então, assim, o que acontece? É preciso que no dia a dia, nos treinamentos, o Tite esteja trabalhando dinâmicas para explorar isso, tá? Seja fazendo trabalhos específicos ou pelo menos chamando a atenção de jogadores como o Gerson, como o próprio Lohan, ou até algum volante, um Ortiz, alguém que esteja mais próximo ali daquela zona, para que o passe seja feito. Então, assim, o Wesley ultrapassou, faz o passe para ele na profundidade. Por quê? Porque ele tem muita explosão, ele é muito veloz, ele ataca muito rápido esse espaço, ele fica em vantagem posicional, em vantagem cinética em relação ao seu adversário. Então, quando ele faz, tem que dar esse passe para ele, porque a chance de sair alguma coisa boa dessa dinâmica é grande. Mas o Wesley não sabe cruzar. Não sabe cruzar quando está longe, quando está distante da área. Aqui, nesse tipo de situação aqui, ó, ele consegue. Olha só isso aqui, ó. Deu o passe para o Ribeiro, atacou o espaço, já leu o espaço, o Ribeiro achou ele aqui nesse intervalo e ele faz esse cruzamento aqui para trás. Nesse tipo de cruzamento mais curto, que é passe para trás, que não precisa fazer muita força para poder juntar força com precisão, que aí sim ele se complica. Nesse contexto aqui, ele entrega sim esse passe bem, ele é efetivo sim nesse tipo de passe. Olha só essa bola aqui contra o Grêmio, inclusive, ele pode ser uma chave importante nesse jogo contra o Grêmio, porque esse movimento que ele faz de dar o passe e já atacar a profundidade confunde muito essa defesa do Grêmio, esse tipo de marcação que o Grêmio faz de perseguições. Então, olha só isso aqui, ó. O jogo contra o Grêmio no passado, Arrasca dando de primeira aqui, já achou ele. Então, é importante que esse jogador que vai se associar com ele faça esse passe, inclusive, rápido. Não demore para fazer esse passe. Primeiro, para ele não ficar impedimento, e segundo, para aproveitar essa vantagem cinética, né, dele se movimentar antes do adversário. Tá? Então, essa é uma forma importante de potencializar esse atleta. Olha aqui de novo o Ribeiro, ele tinha muito essa sinergia com o Ribeiro. O Ribeiro botava muito ele no jogo, funcionava muito essa duplinha, né? Então, assim, vai ter que ter um cara ou mais de um que possa achar o Wesley nessa profundidade. Aí, claro que a gente vai falar muito do Gerson, porque o Gerson é um cara que vai estar muito ali, que joga muito por ali, mas o próprio Lohan, a gente viu aqui agora o Arrasca fazendo esse passe, o Lohan vai ser o substituto do Arrasca. Então o Lohan pode vir trabalhar naquela região do campo ali também e acioná-lo. Então, minimamente, para começar, o Tite tem que, pelo menos, recomendar, estimular que os companheiros façam esse passe aqui para o Wesley poder receber essa bola e muitas vezes ser decisivo. A gente está vendo aqui passes muito decisivos. Olha aqui de novo com o Arrasca, ó. Jogo contra o Bahia no passado. Ultrapassou, recebeu e achou aqui. Esse cruzamento, inclusive, até de um pouquinho mais de longe, né? A gente fala que não é o forte dele, mas esse aqui ele conseguiu achar e o BH acabou perdendo essa chance aqui, tá? Então, essa é a forma de potencializar o Wesley. Aqui de novo contra o Botafogo, ainda com o São Paulo também. Ele tá por dentro, já acha o Gabi traz a bola aqui mais para dentro e acha ele. E ele vai de novo aqui, ó, fazer um passo aqui pro Vidal, e o Vidal botando essa bola na trave. Então, tem uma dinâmica clara de aproveitar ofensivamente o Wesley. Vamos falar agora da parte defensiva. Então, gente, a gente já viu que ele é um jogador muito ofensivo, certo? Ele, de fato, vai buscar muito essa profundidade, vai buscar ultrapassar. Então,
O que eu quero dizer em relação a dinâmicas defensivas para poder não deixar o garoto exposto? É que haja coberturas. Esse é o mínimo que o Tite tem que fazer, e eu acredito que ele vai fazer, como eu já falei, porque é um técnico competente. Mas para a gente poder explorar um pouquinho isso aqui no campinho, a gente está colocando aqui o Flamengo numa dinâmica de 2-3-5. Estou até colocando o Ortiz aqui como volante, né? O vídeo de ontem, para quem não acompanhou, né? Eu falo sobre essa possibilidade do Ortiz jogar como volante. Então estou até colocando aqui uma formação com Ortiz, Jesus, Ayrton Lucas. A gente nem sabe se o Ayrton Lucas vai jogar mesmo contra o Grêmio ou não, mas estou colocando ele aqui. Se não for ele, vai ser o Léo Pereira, tá? Nessa estrutura de entrada de último terço de 2-3-5. O que vai acontecer? O Gerson vem trabalhar muito aqui para dentro, essa jogada, né? E aí, vou até botar a bola aqui com o Gerson. O Wesley vai ultrapassar. Esse passe, como eu falei, tem que ser feito para ele, para poder aproveitar essa ultrapassagem dele, que é muito forte, e esse passe de retorno dele, que também é eficiente. E aí, ele vai terminar muitas jogadas aqui, junto da linha de fundo, né? Muito distante, o quê? Dessa última linha aqui. Então, tem que haver cobertura para o garoto. Quando ele fizer esse passe aqui, e por acaso esse passe não for aproveitado, não tiver um tiro de meta, não tiver um escanteio, alguma coisa assim, e a bola for perdida, alguma coisa desse tipo, né? Ele precisa de cobertura do próprio Gerson, do próprio Ortiz, do próprio Fabrício Bruno, eventualmente. Eventualmente também, é importante falar sobre isso aqui, ó, né? Ele vai ter, de repente, a necessidade de que o próprio Ortiz venha trabalhar como um zagueiro, como um lateral direito, melhor dizendo aqui, tá? Nem que seja para esperar ele voltar, só para ele não ter que voltar que nem um desesperado para compor essa última linha. Então, o time voltou para trás, numa estrutura aqui para manter a linha de 4, com o Ortiz fazendo o papel dele, trocando com ele, e aí quando ele conseguir voltar, o time se estabelecer em organização defensiva, conseguiu controlar aqui, ele já pode voltar para a posição de lateral, com o Ortiz voltando aqui fazer essa posição de volante. Ou até dá para fazer também com o próprio Fabrício, né? Se for o caso, né? Quando o Wesley estiver por aqui, o próprio Fabrício, se for o caso, faz esse movimento para cá, o Ortiz faz a do Fabrício, né? E aí, enquanto o Wesley está retornando a essa dinâmica aqui. Quando o Wesley conseguir retornar, já dá para fazer isso aqui de volta. O Fabrício retoma aqui a posição na zaga, né? E o Ortiz vem aqui para fazer esse volante aqui, pensando, é claro, no Ortiz como volante, tá? Pode ser algum outro jogador que esteja fazendo esse papel que não seja o Ortiz, tá? Estou só colocando o Ortiz aqui como exemplo. Então, há que se fazer essas coberturas, há que se fazer essas dinâmicas para que o jogador não fique exposto também e também não fique cansado pra caramba, né? Porque se ele vai ultrapassar toda hora, ele vai ter que voltar que nem um raio para poder compor a linha de 4, para o garoto poder sustentar o jogo todo também, por mais que ele seja jovem e tenha muito pulmão, ele é um jogador de muito pulmão, de muita capacidade física, de resistência, vai ser necessário proteger um pouco ele também, até pela questão física, senão não vai aguentar os 90 minutos. Então, gente, para a gente finalizar, eu volto a dizer, fui um daqueles que já tinha colocado o Wesley como carta fora do baralho, já desconsiderava a utilização desse jogador por conta de 2024, especialmente controverso, conturbado, confuso, difícil desse atleta, né? Mas tudo indica que o Tite vai colocá-lo de fato para jogar, que ele vai ser o escolhido para jogar durante a Copa América. Então, se o Tite está escolhendo ele, o que a torcida tem que fazer agora é apoiar, ele tem que se ajudar e o Tite tem que se ajudar. Então, esse conteúdo aqui é um pouco para falar sobre isso, sobre essa questão tática, mas também falar sobre outras coisas também que envolvem o jogo, para além da tática, que é a torcida ter um pouquinho de paciência, tentar ter um pouquinho de paciência com ele nos primeiros jogos, né? Não sair vaiando no primeiro jogo, uma atuação que não seja eventualmente tão boa, ter um pouquinho de paciência, porque realmente, a mim, me parece que é a última chance, sim, ou vai ou racha. Se ele tiver uma sequência de jogos ruins de novo, acho que não vai ter como sustentar mesmo, até pela questão da pressão da torcida, a própria comissão técnica vai deixar de confiar. Então, é um momento chave para ele. Então, se espera muito que ele possa entregar um bom nível de futebol, mas para isso também é importante que coletivamente o time também consiga trabalhar bem para que ele possa ser bem aproveitado. Eu não estou querendo dizer que o Flamengo vai jogar em função do jogador como Wesley, não é isso, né? Só estou querendo dizer que é preciso que haja situações para que ele não fique exposto, para que se possa aproveitar o melhor dele, né? Porque, de fato, ele é um jogador com alguns indicadores, com algumas características muito especiais, então é importante que haja ali um equilíbrio para que ele possa ser bem aproveitado. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Quero convidar vocês a virarem membros do canal. A partir de R$5 você vira membro, tem de volta muitos benefícios. Clica aqui em Seja Membro, você vai descobrir. Tem muita coisa boa, tá? E também quero dizer para vocês que esse vídeo foi um oferecimento do LabFoot. Os cursos do LabFoot são os melhores do mercado. Tem curso para você que está pensando só em conhecer um pouquinho mais sobre futebol,
Tem curso para você também que pensa em trabalhar na área. Eu recomendo demais que você entre aqui na descrição desse vídeo e acesse os links para você entender o que são os cursos, tá? E, eventualmente, pô, gostei desse aqui. Esse aqui se encaixa no que eu quero aqui para mim. Adquira. Mas não deixe de adquirir nos links que estão aqui na descrição do vídeo, porque aqui você consegue descontos muito especiais, porque o LabFoot é parceiro do canal Falando de Tática. Fechado? Bom, então é isso. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, pelo carinho. Um forte abraço e eu fui.